Professor Reginaldo Professor Reginaldo Nasser, que lástima o nosso Santos, Nasser. O Nasser também é santista? Nasser também. A Sinara tem razão. O Rovai só santista. Esse negócio de guerra, eu falei, vou ver a Guerra Santos versus Novo Horizontino na Vila Belmiro. Passei raiva ontem, nossa senhora. Nasser. Meu amigo estava aqui falando um pouco sobre essa questão da guerra por uma perspectiva do governo brasileiro. Eu não sei o que você pensa, mas assim, a mim tem incomodado muito essa pressão para que o Brasil assuma uma posição em relação à guerra. A diplomacia brasileira nunca foi de assumir posições, partido, ela sempre tentou mediar os conflitos, né? Sim. Então, a esquerda tem feito também cobranças para o Bolsonaro, certo? O Bolsonaro tem que se posicionar. Eu acho que não, Nath, eu não sei o que você pensa. Não, bom dia. É um prazer estar aqui, Dri, Rovai. Não, veja só, é o que você falou, tem não só porque é uma tradição, porque às vezes você tem tradição ruim, né? É uma boa tradição, inclusive porque o país não pode entrar em meio de conflito de grande potência. Esses grandes aí depois eles se acertam e sobram para os outros, né? Eu acho que o principal problema aí do Brasil agora com o Bolsonaro, porque você tem a questão mais formal de declarações, etc., e você tem o ambiente político. Isso que é o importante, que é vamos dizer, o estado de espírito do momento, né? Nesse aspecto, o Brasil está péssimo, mas não poderia ser diferente porque é o Bolsonaro. Porque se fosse o Lula numa situação dessa, ele estaria conversando. Isso é perfeitamente possível e desejável para quem tem liderança, para quem sabe negociar, e que, aliás, que é um momento, o Lula hoje preencheria, inclusive, um vazio, porque não tem ninguém negociando. Ninguém. Isso é péssimo, Não estou entrando no mérito de quem vai negociar, se é de direita, se é de esquerda. Inclusive, eu estou em tirar as variáveis ideológicas para esse tema de segurança internacional. Não tem variável ideológica nisso, né? Então, falta um negociador. Aí sim, o Brasil, no caso, né, se tivesse uma orientação política diferente, ele contribuiria, né? Mas, e para terminar do Bolsonaro, o outro problema também, em diplomacia, ou os problemas são hesitações, coisa que ele fez, e ambiguidade. Isso não existe também. Você tem uma posição. Então, não, declara, vai lá, conversa com o Putin, sou solidário. Solidário a quê? Não sabe direito, porque ele não falou. Volta. Não, agora é os Estados Unidos. Aí o vice-presidente diz que o Putin é nazista. Não fala mais isso. Então, veja, isso aqui é péssimo também. Não tem uma doutrina, uma orientação, né? Então, é isso que eu acho que está ocorrendo. E não é novidade para ninguém, né? A gente já esperaria isso, essa postura do Brasil nesse momento. Então, não é de surpreender, né? Então, eu acho que é isso que está ocorrendo no momento. Ô, Nasser, agora hoje a gente, nesse 5º dia de guerra, a gente vê as comitivas da Rússia e da Ucrânia indo negociar na Bielorrússia. Por que a Bielorrússia e o que esperar dessas negociações? É possível chegar a um fim do conflito? Rodrigo, boa pergunta. Eu também tenho que perguntar nisso. Será que é porque é mais pertinho, não pode andar de avião? Porque assim, sem problema. Porque, veja, eu não me lembro de nenhum acontecimento dessa magnitude, os mediadores não serem estados ou estadistas ou diplomatas que vão fazer a conversação. Então, sem querer aqui ter preconceito, tudo, mas Bielorrússia não, entendeu? Não tem uma autoridade, não é reconhecido para olhar lá e ser o juiz entre as partes ou relatar depois. Então, isso para mim está estranho, muito estranho. Continuando aí, se é tão estranho isso, eu estou
tomara que eu erre. Às vezes a gente tem que torcer para errar, né? Mas eu acho que isso não vai adiante, não. Né? Até por esse encaminhamento. Eu gostaria que fosse adiante. E também acho que não vai por alguns motivos ainda. Nesse período da guerra, o que os Estados Unidos fez, Estados Unidos e aliados, fortaleceram, em termos de declaração, em termos de apoio, o Zelensky, o presidente da Ucrânia. Ao mesmo tempo que o Zelensky se tornou assim, um falastrão, ele sempre foi, mas começou a virar herói, né? Se animar muito. Então, várias pessoas dizendo, esse é o cara, não sei o quê, tá. Nessa retórica, ele foi crescendo, está mandando a população civil se armar. Outro dia alguém falou para mim, irresponsável. Eu falei, não, é crime. Isso é crime. Isso não existe. Você mandar a população ficar ensinando o coquetel molotov para a população civil, folheto, ele está cometendo crime. Ao mesmo tempo, eles estão apoiando ele. Então, fazendo isso, eu estou deduzindo, tá, Adriano? Às vezes pode errar. Estou deduzindo. Fazendo isso, ele vai mais forte numa negociação, né? E nessa negociação, o que o Putin está pedindo, né, é a neutralidade da Ucrânia. Aí o Putin também começou a falar, depor o governo, não sei o quê, ele já está tirando isso. Ótimo, negociação é isso mesmo, você coloca um ponto mais difícil, faz parte. Então, não sei se vai ser a neutralidade. Por outro lado, as últimas declarações que eu li agora no Twitter, que pode ser um bom sinal também, pode vir daí, o Zelensky está dizendo que quer entrar na comunidade europeia. Né? Porque só para esclarecer o pessoal, estar na comunidade europeia não significa necessariamente ou não estar na OTAN. Né? Até o caso da Turquia é o inverso. A Turquia é da OTAN e não é da comunidade europeia. Né? Porque ele disse, se entrar na comunidade europeia, vão ajudar a reconstruir a Ucrânia. Eu falei, se for isso, é bom sinal, que ele vai negociar, né? Realmente a Ucrânia, em 4 dias, né? 5 dias de guerra, está bem destruída, e vai ajudar a reconstruir o país. Ok, tomara que seja isso, mas eu não sei. Essas negociações também, tem muita coisa que é divulgada, a gente não sabe o que está em bastidor, né? Então é difícil saber. Estou indo pelo que está circulando por aí. E concluindo, voltando no início da sua pergunta, eu também estou achando muito estranho só estar lá o representante de Belarus, que até é aliado da Rússia, então, muito aliado. Então, até é complicado para estar numa mediação, né? Tem que ser alguém mais isento possível, né? Então, eu estou estranhando isso aí. Ô, Nasser, quer dizer, olhando hoje a mídia ocidental, parece que a Rússia está perdendo a guerra. Né? Você olha assim e fala, a Rússia não esperava essa reação, essa capacidade da Ucrânia de se defender, só conquistou pequenas cidades, o Putin já está recuando. Enfim, até onde essa versão encontra aderência à realidade, Nasser? Boa pergunta. Você tem toda a razão, a gente vai procurar a mídia e tal. Agora, se contrapondo a isso, até agora, lendo militares e estudiosos de estratégia, é o inverso. Ninguém está falando que a Rússia está perdendo. Vou ficar por alguns aqui, que eu vi assim, de passagem, porque eu não aguento assistir aquela Globo News, mas uma boa entrevista com o general Santos Cruz. O Santos Cruz, tirando aí que ele é do Moro, eu conheço há um tempo, ele é muito bom para isso. Ele, inclusive, foi adido na Rússia, comandou as tropas do Haiti, depois comandou tropa do Congo, ele tem uma experiência internacional. Ele não falou isso, né? Claro, você sabe, né? O cara vai tentar conduzir ele para ficar falando isso, mas você percebia ali na entrevista, fez críticas à OTAN. Eu ouvi também um general que era da OTAN, um general português, também falando que não é isso. E outros analistas americanos também falando. Né? Então, assim, nem
nem tanto ao céu, nem tanto à terra. De um lado, tudo indica que o Putin esperava ser mais fácil, isso é verdade. Por outro lado, o Putin ainda tem, as tropas têm muita carta na manga. E aí, para os fatos, a parte de infraestrutura da Ucrânia está destruída. Então, combustíveis, pistas de aeroporto, você tem uma série de coisas que está atingindo em cheio. Radares, então parece que a parte de radar, de defesa antiaérea está muito debilitada e as cidades estão cercadas. Veja, a pessoa fala assim, não toma Kiev. Ok, mas está cercada. Né? E não pensa que é fácil. Eu estava revendo, mesmo quando a assimetria, eu estava revendo os dados, eu lembro na época, tudo, mas a gente vai esquecendo, da guerra de Kosovo, né, que é um pouco similar, porque foi a OTAN, né, com o mesmo argumento, que atacou a Sérvia, né, que era um país importante. Eu não sei se vocês se lembram. Eu não lembrava do tempo. Eu lembrava assim, fui ver. 76 dias. Né? 76 dias. Bombardeando a Kosovo. Desculpa, a Sérvia. Cercada. Completamente cercada. Então, também não é fácil. Não é assim, porque tem assimetria, vai. Até agora, o Putin usou 2/3 das forças que estão em torno da fronteira. Tem 1/3 lá que pode entrar quando quiser. Me parece que ontem, segundo os boatos, que ele começou a usar pontualmente as chamadas bombas termobáricas, que é uma cacetada. É uma cacetada. Então, na verdade, o Putin está... Que bomba é essa? Explica melhor para a gente. Ela tem bom, eu não sou especialista, mas ela tem um deslocamento. Ela cai e dá um deslocamento diário. Não é nuclear. Não, isso é uma bobagem. Acabei de fazer um post aí. Tem até uma pergunta do Rogério Matucci aqui. Professor, esclarece as pessoas sobre a impossibilidade ou possibilidade do uso de armas nucleares que teria ameaçado. Eu vou reproduzir, eu estava para entrar, o post que eu fiz no Twitter. Os analistas internacionais e boa parte dos jornalistas são os principais responsáveis disso, conscientes ou não, de falar bobagem, de induzir coisas. Aí eu falei para o pessoal que eu vou fazer uma campanha para o bom senso, para quem está nos assistindo. Você estudar, ser especializado. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, se o Putin, se a Rússia tem tanta vantagem de arma convencional, veja, eu estou dizendo aqui, a Rússia tem 1 milhão à disposição para entrar em guerra. Ele colocou 2/3, 190, 50 mil. Então, se a Rússia pode arrasar convencionalmente, por que vai usar arma nuclear? Alguém poderia me explicar isso? Não tem sentido. Segundo, vamos olhar no mapa. Primeiro, por que vai jogar de Belarus? O míssil tem um alcance, pode jogar um lá de Moscou e cair em Kiev. Então, por que Belarus? Não tem sentido nenhum. Terceiro, você jogar, eu falei para o pessoal, olha o mapa. Olha o mapa. Você jogar um míssil de Belarus, vai atingir que população? Radiação. Região inteira, inclusive os russos. Isso não tem sentido nenhum. Como é que as pessoas... Então, eu me lembro uma vez, só um parênteses, que a gente aprende até com bom senso. Um general americano estava no negócio que o Irã ia ter arma nuclear e jogar em Israel. E o general americano disse, se o Irã tiver arma nuclear e jogar em Israel, vai matar mais quem? Palestino. Arma nuclear. Ou seja, aqueles que estão desprotegidos. Então, esse negócio não tem sentido nenhum. O Putin faz jogo de dissuasão. Dissuasão, às vezes a pessoa não entende. Ela tem vários elementos. É uma aspas, uma ameaça implícita. Não é bem isso. Ela joga com ambiguidade, com incerteza, e muda assunto. Você vê, todo mundo está falando isso agora. Tá? Você desvia o assunto, né? E ele não falou nada, só fez, vai ter. Tá?
Então, pessoal, esquece isso aí, né? A arma nuclear é o último recurso. Mesmo assim, como é que... Só se for suicida, né? A arma nuclear hoje é suicídio. Por quê? A única vez que houve arma nuclear no mundo foi no Japão. Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki. Jogou. Por quê? Porque, eu vou falar o óbvio, porque o Japão não tinha. O Japão não tinha. Então, hoje em dia, se um país joga no outro, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França, Índia, Paquistão, Israel, tem arma nuclear. Então, esquece. Isso é bobagem. Estou vendo muito jornalista, né? Chama o bom senso. Bom senso, vem um pouquinho aqui. Né? Tem nada, não tem sentido nenhum isso aí. Mas que dá medo, dá, né? Começar uma guerra. Esquece aí. No mundo. Teve momentos na história muito piores, mas muito piores. Coreia, Vietnã, não teve, não teve nada. Absolutamente. Nem se cogitou, mas nem passou pela cabeça de alguém usar arma nuclear. Então, eu sempre cito essa frase, ele está citando que vai ficar repetindo, que é do Raimundo Aron, que era um liberal, diz: paz impossível, guerra improvável, que era a guerra nuclear. Né? Então, vão ficar em conflito, mas não vai... É extremamente improvável. Não tem, porque é autodestruição, é isso que eu estou dizendo. Então, quando um tem e o outro não, ok, você manda e o outro fica calado e longe, né? Porque radiação vem, né? Veja, é muito interessante isso. Primeira Guerra Mundial, quando começou a usar arma química, gás, os alemães. Inclusive, parece que tem fotos e coisas. Eles jogaram uma delas e, no momento, deu uma reversão do vento. Veio para eles, para mostrar a irracionalidade do uso, porque volta contra você. Imagina arma nuclear, num espacinho daquele. Atinge todo mundo, inclusive os russos. Então, não tem sentido nenhum. Quanto a isso, pode ficar tranquilo. Olha tem só, tem novo membro? Professora Roberta Neves, bem-vinda, muito obrigada por ser membro, se tornar membra aqui. Você também pode se tornar membro e membra aqui da comunidade da TV Fórum. Rogério Matucci agradece aqui pela resposta e análises, que com certeza... Rogério Matucci, que agora é noivo. Vamos respeitar o Matucci. A beira do casamento. Aí, pode casar, que não, ele quer saber isso porque por causa de guerra nuclear. Pode casar. Pode casar, não tem problema. Matucci. E deixa eu te falar, tem uma pergunta aqui da Maria Angélica Codbelli, que está sempre aqui conosco, que assim, é a pergunta que agora no final de semana, todo mundo que eu encontrei perguntava para mim, mas explica por quê? Qual é o objetivo dessa guerra? Sim. Qual que é? Porque todo mundo fala, mas o que é a OTAN? Todo mundo tá, muita gente que, né, não tá por dentro. Por que aconteceu essa guerra? Chegou mais uma membra, Marina Tavares. Bem-vinda. O que a gente responde, Márcia? Sim. Então, veja só. Tudo que acontece processo histórico na vida, hoje eu vou dar todas as dicas, né? Você tem o motivo inicial e, ao longo do processo, vão colocando outros. Aí, na hora que você chega no final, você esquece o primeiro. Né? Eu tenho dito isso, porque, assim, entra a discussão de nazismo, se não é nazismo, se o Putin é homofóbico. Todas essas discussões são importantes, não para esse caso. Esse caso não tem nada a ver com isso. Esquece esse negócio. Isso aqui se chama puro, assim, modelo puro de geopolítica. E o que é isso? É o espaço onde está a Ucrânia. Né? Isso se tornou aquilo que eles chamam de um buffer, né? É o que faz o amortecimento. Né? Então, você tem que ter em torno, os países têm, as grandes potências, de não serem atingidas. Então, a Ucrânia, além disso, a Ucrânia é um país importantíssimo, agrícola, industrial, tem tudo. Né? E ali do lado da Rússia. Então, isso daí é condição que a gente fala sine qua non. Não dá para a Ucrânia entrar na OTAN.
Então, explicar para o pessoal. Por quê? Porque se entrar na OTAN, ele faz parte da comunidade. Se ele faz parte da comunidade, grandes potências, isso é, Estados Unidos, vai colocar arma lá. Ou seja, a fronteira militar dos Estados Unidos vai lá na Rússia. É isso. E não quer. Não quer porque coloca insegurança. Esse é o principal problema. Então, o que se solicita do Putin é neutralidade. Isso não é da cabeça do Putin agora. Isso é uma doutrina que vem lá atrás, de segurança nacional. Agora vieram falar esse negócio. Gente, pessoal, do Dugin, de Olavo Carvalho. Dugin é mais novo que o Putin. Esse negócio é lá da Primeira Guerra Mundial. Que Dugin? Não tem nada a ver com isso. É doutrina de geopolítica. Entendeu? Então, os doutrinadores americanos que tinham cabeça e eram de direita diziam a mesma coisa. Deixa a Ucrânia. Tá? Várias declarações. Outro dia eu coloquei uma, que não é tão longe, do ex-secretário de Defesa do Bill Clinton. Agora, em 2016, ele disse assim: me arrependo de ter apoiado isso durante o governo do Bill Clinton. Ex-secretário de Defesa. Não é agente de esquerda, de direita, não é nada. Ele falou, não pode fazer um negócio. Então, esse é o motivo. Agora, o espanto é, para a Rússia é muito importante, para os Estados Unidos, não é. Agora, por que estão fazendo tanta questão? É isso que eu estou... Quer dizer, eu estou deduzindo, tá? Se eles estão fazendo tanta questão, é porque querem atingir a Rússia. Só me resta essa opção. Porque eu fico... eu tento me colocar na racionalidade dos atores. Eu tento olhar a racionalidade do Putin, dos outros. Para que tanta coisa, tanto problema no mundo, tanta coisa? Por que vai colocar a coisa da Ucrânia? Não é invadir a Ucrânia nem nada, nem precisaria de invasão. Neutralidade. Então, querem atingir a Rússia e querem atingir a China, né, Nasser? Aí a burrice é maior, né, Rovai? Porque eu gosto dos oponentes inteligentes. Eu li há 20 dias o Farid Zakaria, que é um cara influente, professor de Relações Internacionais, jornalista da Newsweek, tudo, há um mês. O cara saca. Ele falou assim, Biden tá louco. Vamos pegar a Rússia? Estou resumindo, tá? Vamos pegar a Rússia? Vamos. O que a gente faz? Deixa isolado. Como é que a gente deixa isolada a Rússia? Para de ter problema com a China. Ele disse isso. Para de ter problema. A gente chega na China e pega a Rússia. Agora, o que ele fez? Colocou os dois juntos. Né? Então, porque eu acho que, na verdade, o objetivo deles é pegar a China. Mas não vai pegar a China com isso. Não vai pegar a China com isso. Pelo contrário. Agora, veja só. São movimentos. A gente pode errar. São movimentos. Você vai vendo o movimento. Hoje a China foi mais enfática, colocando contra as sanções. No meio do conflito, o Putin recebeu o primeiro-ministro do Paquistão. Tem arma nuclear, é um importante país na Ásia. A Índia, eu estou reproduzindo, decepcionou os Estados Unidos. Então, ela se absteve na votação no Conselho de Segurança. Isso, então. Junto com a China e o Emirados Árabes, que me surpreendeu muito também. Surpreendeu. Eu vou te dizer, eu vou fazer uma propaganda aqui, minha e do meu orientando. Nós estamos estudando a relação da Rússia com os países do Golfo Pérsico. Um deles é o Emirados. Antes disso, a gente está com um artigo aí do capítulo de livro para sair. Porque a Rússia entrou lá no Golfo Pérsico. Negócios. Com a Arábia Saudita também e muito com Emirados. Muito interessante isso aí. E o Bolsonaro foi para Emirados, Arábia Saudita, Rússia. Mas é isso que eu estou dizendo, André. Ele vai pontualmente. Veja, uma coisa é você pegar vários elementos e dar um sentido. Outras é você vários elementos que continuam dispersos. É isso. Não há... Porque isso é relação de meios e fins, tática, estratégia. Isso não existe na política externa brasileira. Isso é zero. Não existe. Então, mas
umas coisinhas pontuais e tal, e não faz mais nada. Diferente, os outros países se preparam, não é? Sério, para o Emirados Árabes fazer isso, é como diz no popular, ele tem bala na agulha. Não vai fazer um negócio desse assim. Me surpreendeu muito, muito. Muito. Mas é o que eu estou dizendo. A Rússia está com negócio com eles já há um tempo. Mas foi surpresa. Foi surpresa. Dri, tem vários comentários aí. Eu queria agradecer Cida Ferreira pela contribuição aqui para a TV Fórum. O Vinícius Teobaldo pergunta do Valério Arcari. Sim, ele esteve aqui, acho que na sexta ou quinta-feira passada. Esteve aqui recentemente. Então... O Valério é nosso amigão, cozinheiro, mestre Cuca. E tem Hermes Assunção também chegando, bem-vindo aqui, novo membro da TV Fórum. E tem vários comentários sobre a OTAN. Inclusive, a gente pergunta: a Rússia e China têm que entrar na OTAN, senão é um clube do Bolinha. Porque... Aí não tem mais graça, não tem inimigo. Acabou. Porque, né? Aí tem pergunta aqui, mas qual é o sentido da OTAN? O Macron não queria a OTAN. A OTAN deve ser como a Globo aqui no Brasil, só gera problemas. Afonso Henrique Miranda chegando como novo membro também. Bora ser membro, bora contribuir com o jornalismo independente progressista. Nácia? Não, boa pergunta da OTAN. Porque, veja, a OTAN foi criada com um propósito. 48, 49. Qual o propósito? Bloco capitalista, bloco socialista, comunista, Pacto de Varsóvia. Está ali. Ok. Que é um acordo de segurança coletiva. Atacou um, atacou todos. Ok. Acaba a Guerra Fria. E aí? Acaba o Pacto de Varsóvia. Para que a OTAN? Essa é a pergunta. Como diz o Marx, a verdade se demonstra na prática. A OTAN ataca em Kosovo, sem aprovar pela ONU. Que eu acabei de citar, que foi um momento fundamental esse ataque em Kosovo. Porque o Putin vem depois. O Putin chega no poder com Kosovo na cabeça. 99, 2000. Logo depois. Porque a Sérvia é grande aliada da Rússia. A Rússia estava combalida, ficou só assistindo. Não tem nada. Né? Bom, vamos lá da OTAN. Eu pergunto agora. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Né? A gente estudou um pouco de geografia, a gente sabe. A OTAN fez o quê? Mandou tropas para o Afeganistão. Ficou lá 20 anos com os Estados Unidos. Mandou tropas para o Iraque, forças de ocupação, e atacou a Líbia. Atacou a Líbia. Ué, eu pergunto, o que a Líbia estava ameaçando algum membro? O Talibã ameaçou algum membro para ter ocupação, o Iraque? Que eu saiba, não. Então, não há receio nenhum de dizer, não é exagero, e eu tenho dito isso, a OTAN é o braço armado do Império Americano. Aí você vai dizer, por quê? É o manto, eles querem dar um manto que é ação multilateral. Né? Porque quem está na OTAN, né? Portugal, Espanha, Itália, pode dizer, não é os Estados Unidos. Entendeu? É a chamada ASPA, ação multilateral. Meus colegas de relações internacionais, muitos deles adoram essas coisas. Unilateral, multilateral. Eu tenho dito de forma bem simples para o pessoal entender. Para quem recebe a cacetada, unilateral ou multi, é tudo a mesma coisa. Né? Então, esse é o braço armado do Império Americano. Isso é a OTAN. Muito bem, aí dá uma manchete isso daí, já estou até sugerindo ali para o pessoal do site. E tem várias perguntas aqui. O Geraldo Mota, por que a Rússia estaria indo devagar com a Ucrânia, se for este caso? Tem também, Gema, por que o Putin recebeu o Bolsonaro com tanta distinção? O que interessa ao Putin? Desculpa, a primeira que era que eu ia responder A primeira é por que a Rússia estaria indo devagar com a Ucrânia? Sim. Não ter vítima. Porque, veja, não é que ele é bonzinho, eu não vou entrar nisso, mas não quer ter vítima.
Com o que está tendo agora, veja, nenhum ser humano bate o olho, gosta de... Se o cara falar que gosta de guerra, ele tem algum problema, vai para o psiquiatra. Né? Ou nazista, ou as duas coisas. Não existe outro. Então, ninguém gosta de ver essa cena. Estou aqui na casa da minha mãe falando, nossa, essas cenas de criança. A pessoa olha, não quer. Ok. Mas levando em consideração as armas que estão sendo empregadas, o número de mortos é muito baixo. Muito baixo. Baixíssimo. O Putin não é bobo, tem uma cilada. Por quê? Na hora que começar a ter mortos, começa a divulgar. Com o pouco que tem, eles estão fazendo estardalhaço. Né? Então, ele está segurando, esse é um motivo. O outro é para negociar. Ele está negociando. Ele não vai com tudo ainda. Então, é isso, ele está se segurando. Está se segurando. Por quê? A armadilha norte-americana é essa. O que eles querem? Sanção econômica, né? Vai aumentando. Número de civis mortos, para quê? Para causar comoção, problema econômico, para os russos derrubarem o Putin. Eles adoram fazer isso. Entendeu? É isso que eles estão. Essas passeatas lá na Rússia, eu não estou desconsiderando, não. Eu acho que são importantes, são legítimas. Estou longe de fazer isso daí. As pessoas têm direito. Mas está exagerado. Está exagerado isso aí. Toda hora eles colocam tal. Porque eles querem isso. É isso que eles querem. E o Putin está segurando. Não é porque ele é bonzinho também, mas ele está segurando por causa da imagem que isso... Ontem lá, olha lá como é que está Berlim. Até ontem eu coloquei. Aparece gente fazendo coquetel Molotov, nossa, é romântico, né? Eu estou aguardando na hora que for com os palestinos. Eu não preciso falar quem que vai ser chamado de terrorista. Né? Não, mas lá, aquelas bombas de coquetel são fantásticas, tudo herói, tudo herói. Milícias de fora do país são gente assim que luta por ideal. Quando alguém no Oriente Médio vai de um país para o outro, o que é? Jihad, guerra santa. Estou de olho. Mas tudo bem, vamos adiante. Aí tem a outra pergunta. Quem está de olho é a mãe do Nasser também, mas ele vai ficar mais um pouquinho. Fala para ela que deixar as esfirras no forno. Não tira as esfirras, dona Nasser. A outra era sobre por que o Putin recebeu o Bolsonaro com tanta distinção, e tem também perguntas sobre o posicionamento do Bolsonaro, porque ele está tão pró-Rússia, né? O pessoal está entendendo que ele está mais para o lado da Rússia do que para a Ucrânia. Inclusive, ele deu uma declaração dizendo que a Ucrânia é isso que dá ter um comediante na presidência. Ele falou lá do descanso dele no Guarujá. Sim. Olha, em primeiro lugar é o seguinte, a gente tentar entender o motivo. Eu fui olhar o dia seguinte, os jornais russos, pró-Putin, o que eles estavam escrevendo nos editoriais. Eles escreviam pouco Bolsonaro e escrevia Brasil. E ficou claro, usou o Bolsonaro e o Brasil. Porque eles diziam assim, olha aí, Estados Unidos, o maior país aí da América Latina, que vocês falam que é aliado, veio aqui. Usou essa imagem. E ninguém estava indo lá, ele usou a imagem. Não teve nada de concreto, não teve articulação nenhuma. Por que o Bolsonaro não foi? Foi lá. Eu acho que vocês que seguem sabem mais do que eu. Porque não é motivo internacional, é motivo interno. Né? Tanto é que o Salles quis explorar aquele negócio da paz, né? Deram um chute, porque eles chutam. Aí deu a guerra, ele já mudou. O Bolsonaro que levou a paz. Mudou, não. Agora ele não está. Mas ele não está pró-Rússia, não, porque chegaram junto nele. Mas é isso que eu só para concluir isso, eu estou dizendo o seguinte, o pessoal precisa tomar cuidado assim. Uma coisa é você ter uma posição autônoma, que é diferente de você puxar o saco de dois. Se você puxa o saco dos dois, não é posição autônoma, é submissão, é oportunismo, que é o que caracteriza do Bolsonaro. Oportunismo é isso, ele fala isso, não, voltou atrás, espera aí. Os bolsominions não sabem mais para onde ir, cada hora é uma coisa. Não, é os Estados Unidos, não, é a Rússia, não, é esse, é aquele, tal. Porque não tem orientação, é oportunismo, é simplesmente isso. E tem outra pergunta aqui, a Daphne pergunta se o Bozo
perdeu seguidores por estar apoiando Putin. Né? Não sei. Eu não sei. O Vai, vocês devem saber mais. Aí eu não sei, eu acho que o pessoal está confuso, mas é isso, gado é gado, né? Na hora que o cara jogar para um lado, vai para o outro. Então, eu acho que ele tem uma base muito firme que engole tudo que vem de lá. Pelo menos esses 15%, 20%. E ele está se consolidando, né, Nasser, nos 25% sim. do eleitoral. Bolsonaro está no segundo turno como o Lula, não tem espaço para uma outra candidatura. Eu não vejo. É isso. Tem também uma pergunta. Ontem eu vi que a União Europeia ia mandar 500 milhões de dólares em armas para a Ucrânia, a Alemanha, não é a União Europeia, para a OTAN, não é para a Ucrânia. Mandar arma é a OTAN, a União Europeia está dando dinheiro. 500 milhões, mas é para usar para armamento, né? É o Fundo Europeu para a Paz. O Fundo Europeu parece sensacionalista. Fundo Europeu para a Paz vai destinar 500 milhões de dólares para financiar o fornecimento de material letal ao exército ucraniano. É arma de defesa, míssil, tanque, é tudo de defesa. Mas, né, armas. E tem alguma condição disso resolver o problema da Ucrânia nesse momento? Não. Porque se o Putin falar não vou acelerar a destruição, em 10 dias ele acaba com tudo, né? Acaba. Ele não tá, gente. Ele não tá atacando. Eu tô passando, deixei minhas coisas tudo, trabalho, eu fico o dia inteiro olhando para captar, para não ser tragado por outras coisas. Eu não acho coisa objetiva de jornalistas que estão lá, se mostrando, dando dados. Outro dia deu... a destruição, é muito engraçado essa, o Ministério da Defesa da Ucrânia pôs lá baixas russas, quantos tanques russos, quantos sei o quê. Aí alguém escreveu, por favor, e da Ucrânia? Fantástico, o Ministério da Defesa da Ucrânia dá informação da Rússia e os jornais reproduzem. Como é que pode isso, gente? Então, eu não estou vendo. Tem um prédio que foi atingido, que é um horror mesmo, mas só mostra esse prédio. Eu não estou vendo. Não tem dados sobre isso. É muito complicado informar, até para nós jornalistas, fazer a cobertura. Sim. E aí, inclusive. Que agora... é uma coisa que a gente tem conversado aqui, que é o seguinte: tem uma cobertura da mídia ocidental, né, Nasser? Eu já vou te liberar, eu sei que você tem compromisso aí. Mas você tem que ficar olhando os vários canais, ao mesmo tempo que também ficar emulando Russian Today, emulando Sputnik, não é uma boa, porque... Não dá, eu não olho o Sputnik, eu não olho. Né? É preciso tentar fazer um apanhado e ter senão você acaba só assumindo uma posição que também não é... eles não vão, óbvio que eles também não vão dar, é propaganda de guerra. Propaganda de guerra. Então você vira um site propagandista de guerra, né, com um discurso de esquerda, defendendo um líder de direita, que é o Putin. Agora, o que eu estou dizendo quer dizer, é um labirinto esse negócio. Por isso que eu estou dizendo. Primeira coisa, minha posição. Fui pensando e tudo para tomar, para não... Primeiro, cheguei à conclusão. Vamos discutir a questão da Ucrânia. Esquece as outras coisas. Senão a gente não embanana tudo. Depois discute as outras. Aqui é a Ucrânia. Em relação a isso, o que está envolvendo a Ucrânia não tem nada a ver com ideologia. O Putin depois veio com essa história de desnazificar, não sei o quê. Eu tenho dito o seguinte, tem um outro país aí, que eu não sei se vocês conhecem, da América do Sul, que tem grupo nazista e tem nazista no governo. Mas nós aqui não somos nazistas. E não vou legitimar uma invasão do país com esse argumento. Então, não tem nada a ver com isso. A questão, volto a dizer, é o espaço geopolítico da Ucrânia. Os discursos, as retóricas, eu nem estou olhando. Não entro nisso. Depois, um dia que se quiser discutir a política interna do Putin, ok, a gente discute. Ou até a política externa em outras coisas. Nessa, não é isso. Não tem
outra coisa envolvida a não ser. Então, se a pessoa começa a misturar coisas, colocar os desejos delas, as raivas, os anseios, aí vira tudo Ucrânia, né? Tudo em torno da Ucrânia. Não dá, sinto muito, você se perde nisso. Então, vamos voltar para o caso em si. E ponto. Maravilha. Nasser, vamos te liberar. Vamos liberar o Nasser. Muito obrigada. E eu vou te chamar de novo aí, a gente vai ficar te abusando. Pode chamar, prazer. Muito obrigada. Amanhã eu vou tentar trazer o Fiore aqui, então já fica alerta, a gente já vai falar com ele. Né? Fiore, o Arcari, são muito bons. O Valério, né? Só vamos trazer gente de alto nível, porque é isso, a Fórum tem muita responsabilidade na hora de tratar de assuntos que não são assuntos para qualquer um, infelizmente, porque exigem um nível de conhecimento. É verdade. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Ô, vai, eu já estou terminando, mas é um negócio louco. Um dia eu fui numa live aí, e o cara lá, sei lá, os caras que estavam ouvindo e tudo, entraram num momento, que eu já estava fazendo meu raciocínio, que eu estava criticando o Putin. Aí o cara falou assim, porta-voz do Biden. Eu passei minha vida, meu pai, Partido Comunista, eu fui comunista. Minha tese de doutorado é sobre os Estados Unidos, na América Latina, descendo o pau nos Estados Unidos. Minha tese de livre docência há 3 anos é os Estados Unidos no Oriente Médio. Publiquei o livro dos Estados Unidos no Afeganistão o ano passado, descendo o cacete dos Estados Unidos. Eu sou porta-voz do Biden. Não, mas é essa maluquice. Mas o que eu vou fazer? Deixa ele falar, aqui que eu não tenho outra coisa a fazer. Mas assim, um nível de perseguição de um certo grupo, né, de pessoas que se dizem esquerda, porque também tem isso. Não são, na verdade, esquerda, né? Não, pode ser, o que eu digo assim, pode ser de esquerda ou direita. Tem coisas racionais. Eu também não sou dizer que não tem. Hoje, na direita, o Brasil é difícil, mas no mundo tem. Eu leio muita gente de direita nos Estados Unidos. Tudo. Claro. Boa, inteligente, que eu aprendo. Aprender com a pessoa não é virar... Como eu disse, o Mao Tse Tung aperta a mão do Nixon. O Mao Tse Tung era comunista. Virou capitalista? Não. O Nixon virou comunista? Não. Então, precisa tomar cuidado com isso. Sim. Nasser, muito obrigado, como sempre aí. Dá um beijão na sua mãe. Obrigado. E bom almoço e ótimo. aproveite a comida da mamãe. Agora eu vou almoçar e pegar 450 quilômetros. Ah, você volta hoje? Agora, depois do almoço, aqui está 36 graus. Olha só. Que cidade que é, Nasser? Igarapava. Para lá de Ribeirão, fica na divisa do Triângulo Mineiro, São Paulo, né? Aí. Muito bom. Beijão, então, obrigada, Nasser. Beijão, Nasser. Boa tudo viagem bom. aí. Continua.